Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui do Decolando Negócios do Zero. Esse podcast que foi criado para você que quer começar a empreender, tá cheio de ideias na cabeça, doido para ter o seu próprio negócio, mas tem dúvidas, acha que é complicado e aqui o nosso papel é isso, é simplificar. É tornar essa jornada de começar a empreender e decolar o seu negócio muito mais simples e o melhor de tudo, lucrativa, né? Então aqui nesse podcast de hoje estou recebendo aqui a minha amiga Dayana, que vai bater esse papo aqui comigo. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Bem. Tá nervosa? Um pouco nervosa, a gente sempre fica, né? Primeiro episódio de Decolando o Negócio do Zero. Pois é. Vai ficar na história, hein? Vai ficar, com certeza. E o tema de hoje? Nosso tema de hoje nós vamos falar sobre nicho de mercado. Calma que eu vou explicar tudo e você vai ver como que esse assunto é o primeiro passo para você começar um negócio do zero, é você definir um nicho de mercado. Não é isso, Dayana? É exatamente isso. E eu tenho muitas dúvidas, assim como as outras pessoas também têm. É um tema super interessante. Então, assim, Arley, fala pra gente o que é nicho. Bom, o que é nicho de mercado? O nicho é uma parcela ou um segmento do mercado que você vai poder atuar quando começar a empreender. Para você começar o seu negócio do zero, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu nicho. E o que é o nicho? O nicho é um segmento. Se a gente for observar o mercado, vou dar um exemplo para você, Dayana. Sim. Mercado de automóveis. O mercado ele tem, de uma ponta, quem compra carro e na outra ponta, quem vende o carro, certo? No meio, entre quem compra e quem vende nesse mercado de automóveis, tem os segmentos automotivos. Então, o que são esses nichos? Eu tenho um nicho de carro popular, eu tenho um nicho de quem vende carro de luxo, quem vende carro blindado, quem vende carro importado. Esses são os nichos. Além disso, tem outras derivações. Tem o nicho de autopeça, que é um segmento dentro do mercado de carros. Tem o nicho de oficina, tem o nicho de pintura, tem vários outros nichos. Eu vou dar exemplos de outros para você poder ficar, né? Fica mais claro que a gente explica o nicho, né? Sim. Tem outro exemplo que a gente pode utilizar, que é o mercado de educação. E quais são os nichos que tem no mercado de educação? Tem o nicho de escola, de curso técnico, de escola de nível fundamental, de nível médio, tem o nível universitário. Então, todas essas segmentações a gente chama de nicho. E todo nicho ainda pode ter um subnicho. Entendeu? Muito bom. Bem esclarecedor. Por que definir esse nicho, Arley, ele é tão assim, traz tanta oportunidade? Bom, o principal benefício de você escolher um nicho, que quando você vai começar o negócio do zero, o mais importante é você saber aonde você vai atirar. Você não pode começar um negócio do zero, criar um Instagram, falar assim, eu sou fulano de tal e resolvo tal tipo de problema. Mas você resolve o problema de todo mundo? Não. Você resolve o problema de um público específico. E esse público está dentro de um nicho. Então, é muito importante você definir esse nicho. Porque quando você define o nicho, hoje ainda mais com a internet, com as redes sociais, Sim. Qual o benefício que você ganha nele? Você consegue falar para o público certo e aos poucos você vai se tornando uma autoridade no assunto. Então, você se identificar, né? Identificar o setor. Ele aumenta a chance de lucratividade. Sim, ele aumenta a chance de lucratividade. Porque uma vez que você sempre se comunica com aquele nicho, com as pessoas que estão naquele nicho, naquele setor, automaticamente você vai virando uma referência. Sabe quando você está assim, fulano, você conhece algum cabeleireiro? Vou usar o teu exemplo. Pronto. Eu acho que eu vou saber usar. Sim. Você procura uma amiga sua e fala assim, fulano, você conhece algum cabeleireiro aqui nessa cidade para me indicar? Ela vai falar assim, cabeleireiro pra quê? Especializado em quê? Ah, eu queria fazer... É luzes que fala? Sim. Eu queria fazer umas luzes no meu cabelo. Ah, o seu cabelo é liso? Então, olha só. O mercado é cabeleireiro. O nicho é de pintura. E o subnicho é pintura para cabelo liso. Ou seja, quem cuida de cabelo étnico, né, como se chama, o cabelo crespo e tal, que quer trabalhar com o cabelo ondulado, são especialistas diferentes. Você presta serviço de cabelo, mas você não cuida de todos os cabelos. Nossa, muito bom, né? Então, escolher um nicho para você atuar é a garantia de que você vai começar o negócio do zero de forma lucrativa. E quanto mais você atende clientes, quanto mais você trabalha naquele setor, vai chegar um momento que o cliente é que veio atrás de você. Porque você virou um especialista e é reconhecido como uma pessoa autoridade naquele assunto. Nossa, muito bom. Assim, se aprofundar nesse assunto é maravilhoso.
ter esse conhecimento é perfeito para você que está iniciando. É verdade. Então, assim, onde você vê que as pessoas mais erram com isso? Quais são os principais erros? Cara, o principal erro de quem não escolhe um nicho é esse, é de querer falar para todo mundo. E a maioria das pessoas tem uma dificuldade de... Eu acho que é um pouco de questão de escassez. Talvez por medo de perder. Ela começa o negócio de forma ansiosa, assim, tem que dar certo, e quanto com mais pessoas eu falar, melhor. E aí esse é o efeito colateral. Quando você não escolhe, você acaba não sendo percebido. Você quer falar para todo mundo e no final você não fala para ninguém. Nossa, essa fala ela é muito boa. E eu até tenho um exemplo que sou eu mesma. Há uns anos atrás, eu quis entrar nesse ramo de ser empreendedora, que todo mundo tem esse sonho. E aí acabei entrando na confeitaria e exatamente o que você falou. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. E esses erros foram cometidos por mim. Entrei para ser empreendedora sem estudar, sem me aprofundar, sem saber o que é nicho. Foi na aventura. Todo mundo quer começar um negócio e fala assim, cara, eu tenho disposição, eu sei cozinhar, eu sei fazer bolo, eu sei fazer torta, vambora. E aí você acaba não criando uma comunicação para deixar claro que você é boa naquilo. Eu trabalho com cozinha, eu trabalho com comida. Não quer dizer isso. Eu sou especialista em fazer bolo para aniversários de criança. Sim. Eu sou especialista em fazer comida para tal área. Vou te dar um segmento, desculpa te cortar. Vou te dar um exemplo sobre isso, que é caramba, isso aqui é assim, gritante. Você já ouviu a frase falando assim, cara, quer abrir um negócio? Abre um negócio de comida porque comida dá dinheiro. Dá dinheiro. Porra, essa frase todo mundo fala. Foi dessa aí que eu fui. Comida dá dinheiro. Abre um negócio na área de comida que dá dinheiro. E aí você acaba não estudando o mercado, não entendendo como é o mercado, achando que basta abrir, colocar lá um negócio e vender. Mas o mercado de alimentação, ele também tem seus nichos. Então, se você for abrir um restaurante, comida por comida, todo mundo pode parecer igual. Mas se for um restaurante de comida japonesa, já é o nicho. Sim. Se eu vou abrir um negócio de comida mexicana, se eu vou abrir um self-service, se eu vou abrir alguma coisa de uma churrascaria, ou um à la carte, mas que tem um tema, que tem uma linguagem diferenciada. Então você percebe que para cada coisa dessa tem um público para esse nicho? Sim. E o nicho, você não tendo toda essa especificação, você acaba gerando alguns efeitos colaterais. Sim. E o que esses efeitos colaterais podem gerar? Então, esse efeito colateral, o que ele gera? A falta de cliente. Então você começa um negócio, você não sabe como se comunicar para falar para todo mundo, ou fala para todo mundo e as pessoas não percebem você. Quando você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém. E o potencial que você tem para começar o teu negócio, você está ali de corpo e alma entregue, você é bom no que faz, você sabe que você tem um talento para prestar aquele serviço, mas as pessoas não percebem isso em você, porque você quer ser bom para todo mundo. Esse é o efeito colateral de quando você não escolhe o nicho. Agora, quando você escolhe o nicho, que vai ser até o tema do nosso podcast, do próximo, que vai ser definição do público, do cliente ideal que você quer atender. Primeiro você escolhe o nicho. Quando você for escolher o seu público, aí o negócio ganha mais clareza, sabe? Que aí você começa a falar já pensando na dor que a pessoa sente, no problema que ela está tendo ali, e o teu serviço pode resolver o problema dela. Mas se você não tem o nicho, automaticamente você também não tem público e muito provavelmente você não consegue encontrar o teu cliente ideal. Daí, o teu negócio começar e daqui a pouquinho ele fechar, não custa nada. É um jeito errado também de se começar, né? Começar o empreendimento sem um estudo, sem se aprofundar com o público-alvo. Verdade. Muito bom. E assim, um passo para começar imediatamente, para aproveitar esse tema. Fala os passos principais. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é essa atividade que a pessoa faz, que ela faz. Vamos supor que ele seja um professor, um prestador de serviço. Às vezes ele não quer só dar aula na escola, mas ele quer começar a empreender em algum horário vago que ele tem, ele quer atender esse público. Então, assim, quem é esse público dele? Que nicho ele é? Então, ele já pode escolher esse nicho que ele vai dar aula. Eu sou professor de matemática, eu vou ajudar crianças e jovens do ensino fundamental ou do ensino médio, eu vou ajudar alguém que quer passar no concurso, que quer fazer o vestibular, é um segmento, né? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é olhar para dentro de você, que é o teu próprio negócio, você vai prestar serviço, o que é que você sabe fazer de melhor e definir
qual é o segmento que eu quero atuar. Que tipo de problema eu sei resolver dentro desse nicho. É a primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Então, acho que ela pode fazer uma lista, né? Que tipos de nicho ela pode fazer? Se eu presto serviço, se eu sou da área de saúde, de estética, eu quero trabalhar, eu sei fazer unha, então eu quero fazer unha com tal tipo de especialidade, unha do modelo tal, se eu faço cabelo do modelo A, B, C, D e E. Se eu trabalho com filmagem, se eu trabalho com, Sim. né, com filmagem, vamos supor, eu posso trabalhar para casamento, é um nicho. Eu posso trabalhar com festas infantis, porque tem profissional que não fotografa e não filma infantil. A pessoa é um excelente fotógrafo. Ok, ela pode fazer fotografia de evento, entendeu? Fotografia social, de várias coisas. Fotografia de paisagem. De paisagem, de gestante, fotos corporativas que está muito na moda agora. Mas se você botar um bebê, um aniversário de um ano, a pessoa talvez não tenha aquele olhar, sabe? Então, assim, a primeira coisa é, com o que eu me identifico? O que faz eu me sentir bem? Você tem que anotar isso que te faz sentir bem, aquilo que você se garante, aquilo que você consegue ver com paixão. Porque não adianta você abrir um negócio só pensando que eu quero ganhar dinheiro, quero ser meu próprio patrão, né? Para poder ter liberdade de tempo para ir trabalhar a hora que eu quiser, liberdade de agenda, porque eu marco meus clientes a hora que eu quero. E até a liberdade financeira, né? E liberdade financeira. Pensa muito. Lógico. Todo mundo quer ter liberdade financeira. Mas não adianta você querer ter todos esses benefícios, que é o resultado que o empreendedor tem, sem ter a primeira coisa, que é ter paixão pelo que faz. Exatamente. Porque quando você é o patrão, você também tem que saber se autoliderar. Você tem que ter responsabilidade, compromisso por levar. Sim. Mas a primeira coisa, para você ter sucesso, além de definir o seu nicho, é escolher o nicho, mas fazendo coisas que você tem paixão em fazer. Não adianta só porque você ganha dinheiro, eu não gosto de fotografar criança, eu vou lá, mas que eu tenho que ganhar aquilo. Se o serviço não sai bom, você não vira um especialista daquela área, você não vai ser notado e automaticamente os clientes não vão atrás de você. E isso fica muito notável, fica assim, na cara, né? É verdade. Principalmente quando a gente coloca uma coisa com pouca paixão, né? Tem que estar ali, é a sua identidade. Arley, nessa sua caminhada como estrategista, você já viu alguma empresa que entrou no nicho errado e você acabou mostrou essa solução, essa identidade, esse aprofundamento para ela? Com certeza. E recentemente eu tive um caso agora. Eu fui indicado para poder atender uma clínica, né, que tinham várias especialidades, que eles estavam com problema de demanda, não tinha cliente, né? Pouca procura, uma estrutura maravilhosa. Daí eu fui conversar com a dona, que ela estava me aguardando e tal, fui conversar com ela. E o mais interessante, assim, né? É uma clínica médica. Sim. Mas a dona não é da área de saúde. Ela não é médica. Ok, ela entrou como investidora, vamos assim, apostou no negócio porque ela acha que clínica médica, na cabeça dela, era um negócio que dava dinheiro. Uhum. Mas por ela não ser da área e não ter uma certa paixão, ela não se envolveu, não estudou, ela não fez uma pesquisa do nicho dela. Então, o que aconteceu? Ela posicionou essa clínica no local que não tinha demanda, ela não conheceu o público dela, dessa região que ela ia atender. Conclusão, o negócio dela não consegue alavancar. Ou seja, ela não conseguiu fazer uma pesquisa de mercado e entender se essa atividade que ela estava prestando serviço, nesse nicho de consultas médicas, era um nicho que poderia ter resultado. Então, assim, ela não frequenta o negócio dela, outras pessoas administram, e ela, por desconhecer a necessidade do público, saber se esse local que ela escolheu era um local estratégico. Então, assim, o negócio dela hoje encontra um monte de dificuldades que a gente precisa fazer várias coisas. Mas, assim, foi uma falta, um problema de indefinição de negócio. Muito bom, perfeito. É uma nova descoberta, né? Quem tá dentro, olhando, né, superficialmente, outras pessoas tocando, acaba não tendo esse entendimento. E você, com esse olhar estratégico, acaba mostrando para as pessoas descobrir como é bom, como facilita o entendimento e a elevação da sua empresa. Além dessa definição de nicho, tem mais alguma coisa que você considera muito importante? Tem uma coisa muito importante essa no nicho. Porque você pode trabalhar com prestador de serviço tanto para pessoa física quanto a pessoa jurídica. Entendeu? Pessoa física como jurídica. Então, vamos supor, o meu ramo
é marketing. Eu tenho uma empresa de marketing. Então, eu presto serviço para outras empresas. Então, empresas que querem melhorar o seu marketing, fazer site, produzir vídeos. Então, assim, nem sempre quando você presta um serviço, você vai prestar só para o público final. Às vezes, esse público são outras empresas. Então, o contador, ele trabalha para outras empresas. Às vezes, você é um médico, você pode trabalhar para a pessoa física, como paciente, mas você também pode atender uma empresa. Ter um contrato com uma empresa e essa empresa ter os funcionários dela no qual você vai atender, vamos supor, médicos do trabalho e por aí vai. Então, esse é um mercado que você precisa também olhar. Então, a pessoa que está em casa agora, que está assistindo o nosso podcast, pensa que pessoa jurídica é também um nicho bem interessante de você poder trabalhar, entendeu? Prestar serviço para outras empresas. E tem um outro nicho que eu acho que é bem importante, Dayana, que muita gente não se atenta, que são os órgãos públicos. Não sei se você sabe, mas quando você abre uma microempresa, ou até mesmo quando você é MEI, você pode prestar serviço para as prefeituras. Então, assim, a gente está falando para pessoas do Brasil inteiro. Sim. E na cidade onde ela mora, essa prefeitura pode estar precisando do serviço dela. Então, tem alguns sites hoje na internet onde você se cadastra e você recebe uma notificação das licitações que irão acontecer. Eu estou te falando porque a minha empresa virou muito a chave quando a gente foi participar de uma licitação e a gente não tinha esperança nenhuma, foi a primeira vez. E nós ganhamos essa licitação e a nossa empresa deu uma alavancada. Então, o setor público é um setor que contrata muito serviço. E se você ficar atenta para poder prestar o serviço que você oferece para o setor público, e às vezes são contratos recorrentes. Então, não é nada melhor do que você começar um negócio do zero. Melhor do que isso é você ter um contrato com um cliente que te paga mensal. Isso é uma chave muito boa, entendeu? Então você já começa tendo segurança, sabendo que você tem aquela receita mensalmente. Qual é o teu serviço? Eu não sei, mas o setor público contrata muito. E sabe qual é uma outra vantagem do setor público? Porque ele não te exige comprovação de outros serviços que você já fez. Porque só precisa ter o teu CNPJ, o teu contrato social, tá com as documentação em dia. E para contratos pequenos, de 20, 30, 50 mil, eles não têm muita exigência. E pelo contrário, as microempresas elas têm até prioridade numa licitação, entendeu? Nessa competição. Então, assim, definir o público-alvo, sendo pessoa física e jurídica, é uma questão, definir esse nicho. E observar que o setor público é um setor que contrata muito, entendeu? E que você pode explorar muito esse setor. Muito bom. Pegaram essa dica? Porque eu peguei para mim. Então, Arley, para os nossos ouvintes, eu queria que você deixasse algumas colocações assim que pode ajudar específico na jornada dele. Como assim? Um exemplo, um conselho valioso. Dá um conselho valioso para os seus ouvintes, empreendedores que estão aqui aprendendo mais sobre nicho. Tá. Uma coisa importante que eu quero deixar aqui é pesquisa. Parece que pesquisa é um negócio complexo, né? Vou fazer uma pesquisa de mercado. Cara, uma pesquisa muito simples de fazer. Primeiro, para você entender se tem oportunidade no nicho que você quer atuar. Fazer uma pesquisa no Google. Você pode colocar lá na barra de pesquisa do Google o segmento que você vai atuar e ele vai te dar na tua região quais são as empresas que tem ali. Então você já vai entender, se tem aqui 10, 15, 20, 50 empresas, talvez é o sinal de que tem demanda para isso. Isso é uma boa linha de informação para saber se você está escolhendo o segmento certo, né? Escolhendo o nicho certo. Sim. Uma outra questão é você procurar as pessoas que você quer atender dentro da tua área. Vamos supor que você seja cabeleireira, se você presta qualquer outro tipo de serviço, procure pessoas parecidas que já utilizam, que compra ou contrata esse serviço que oferece e faça uma pergunta para ela. Assim, se você faz cabelo, assim, quantas vezes por mês você faz o cabelo? Geralmente, quanto que você gasta para fazer esse cabelo? Ouvir as pessoas nesse início, antes de começar um negócio do zero, pode ser crucial e vai ajudar muito a você criar o seu plano de negócio. Para você começar essa jornada sua de negócio. Definir o público, pesquisar na internet, observar tendências, né? Porque às vezes você quer começar um negócio do zero, mas você tem que entender que as empresas que já trabalham nesse setor, como é que elas trabalham. Então vamos supor, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um escritório. Geralmente, nesse local que você quer abrir, como é que as lojas funcionam? Elas têm um padrão de fachada? Elas têm um padrão de ambiente?
Então você não pode entrar com uma coisa muito abaixo do nível que as pessoas estão acostumadas. Sim. Né? Se eu vou trabalhar com a minha prestação de serviço online, faz uma pesquisa. A concorrência, como é que ela faz? Como é que geralmente é o site dela? Que tipo de conteúdos elas publicam? E aí você começa a entender como que é o comportamento dos negócios nesse nicho que você quer atuar, e daí você começa a modelar o teu próprio negócio. Então, assim, só definir o nicho é uma vantagem. Agora, começar a entender qual é o comportamento desse nicho, como é que são as empresas que trabalham nesse nicho, as pessoas que compram um produto que está nesse nicho, quantas vezes ela compra, o que ela está acostumada a pagar, o que é importante para ela, quem mais está se destacando. Isso tudo vai fazer um diferencial para você começar do zero e de forma lucrativa. Por quê? A chave quando a gente começa a empreender, Dayana, não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Então, assim, a sua jornada quanto uma pessoa que trabalha numa empresa, talvez seja trabalhar muito. Você tem que produzir, você tem que entregar, você cumpre hora. Mas quando você vira empreendedor, você tem que virar a chave. Você tem que trabalhar menos, mas de forma assertiva. Então a gente só acerta mais e erra menos quando a gente estuda, quando a gente se preocupa em entender, em conhecer, em fazer pergunta. E aí, com certeza, você fica mais assertivo, mais estratégico, e o teu alvo para começar de forma lucrativa é muito mais fácil. E muito mais esclarecedor, né? Porque para mim agora, todas as dúvidas que eu tinha foram completamente esclarecidas. Te ajudei, Dayana. Te ajudei. Se aprofundar cada vez mais é muito bom, né? E assim, o aprendizado fica aqui para todo mundo. Beleza. Quero agradecer você que participou, que está assistindo o nosso programa aqui, Decolando Negócios do Zero, de forma lucrativa. Essa é a nossa vontade. Esse é o nosso desejo de ajudar você a transformar a sua ideia, o seu talento, a tua profissão em um negócio que seja a sua paixão, que possa te dar retorno financeiro, que te dê liberdade de tempo, liberdade de tudo que você puder imaginar, porque empreender transforma. Siga nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal aqui no YouTube, segue também a gente nas redes sociais, a gente vai deixar o link aqui abaixo. E se você tiver alguma dúvida que a gente possa te ajudar, se você quer crescer, quer começar um negócio do zero, mas ainda tem dúvida sobre algumas coisas, escreve aqui embaixo nos comentários. De repente a gente pode gravar um vídeo aí para poder ajudar você a destravar e dar o próximo passo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.